Bom dia para todo mundo que está chegando. Olá, bom dia, Carol. Bom te ver aqui, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Uma alegria estar com vocês aqui novamente pela manhã. Nós estamos no 9º encontro do Cá Entre Nós. Hoje com um tema muito relevante, novamente. Nós vamos falar um pouquinho sobre família. Bom dia, Gabi. Bom dia, Xande, meu queridão, meu marido, pastor Alexandre, apóstolo. Tia Veraci, Rosaura, sejam bem-vindos todos em nome de Jesus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre família como um lugar de referência, como a forma que forma. E tudo que esse assunto tem para nos trazer de aprendizado para o nosso dia a dia hoje. E eu quero te convidar desde já, bom dia Kátia, bom dia Gorete, bom dia Mariane, quero te convidar desde já a clicar no aviãozinho e chamar pessoas que você acha que podem ser edificados com esse assunto. E quero deixar claro desde já, bom dia Jéssica, bom dia Cris, bom dia Beatriz. Quero deixar claro desde já que esse tema, da forma que nós vamos tratar aqui, eu não vou trazer nenhum estudo teológico sobre as funções e os papéis específicos de cada um na família, mas eu quero trazer algumas reflexões em cima disso. E eu quero te convidar a chamar algumas pessoas que vão ser edificadas com isso, deixando claro então que esse é um assunto para solteiros e para casados. Aqueles que são casados, que estão nos acompanhando, vão se identificar com muitas coisas que eu vou trazer aqui hoje. Coisas do dia a dia, coisas que já viveram, coisas que estão vivendo, coisas que perceberam nos seus contatos, pessoas passando, vivendo, que tiveram de aprendizados nesse sentido. E os solteiros, especialmente as solteiras que estão aqui, eu acredito que vão sair com uma grande vantagem, talvez, de muitas casadas que estão aqui. Porque nós vamos falar, sim, a respeito também das escolhas que nós fazemos ao longo dessa trajetória, dessa proposta de constituir uma família. E o que há por trás disso também, inclusive daquilo que nos atrai um no outro. Então, clica no aviãozinho, chama as solteiras, chama casadas, chamem os homens também, que esse é um assunto que está no alicerce da implantação do reino de Deus, porque o reino de Deus, ele vem para as famílias, ele vem para ser implantado na terra através de famílias. A Bíblia nos dá referências, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, anuncia a questão geracional e do quanto Deus planeja a implantação do reino através das gerações. E por isso, não de forma aprisionada, mas nós somos convidados a olhar para o nosso passado, para compreender o nosso presente e com autorresponsabilidade e direção firmado nos princípios, apontar para um futuro, sabendo que esse futuro incide na vida de outras pessoas, ou seja, as nossas gerações, as gerações que virão a partir de nós. Por isso, dentro desse contexto, eu quero trazer algumas reflexões hoje aqui e quero te impulsionar a convidar algumas pessoas para estarem conosco aqui, certo? Quem está me ouvindo pelo Instagram ou quem vai estar me ouvindo daqui a pouco no YouTube, eu quero te convidar a me seguir no Instagram, Mônica H. Paz, e aqueles que estão no YouTube me assistindo ou estão no Instagram e depois vão passar lá no YouTube, eu quero te pedir 3 coisas que vão te custar uns 15 segundos no máximo. Eu preciso que quando você entrar lá no Instagram, você curta, se realmente foi válido para você, curta o vídeo, clica no sininho para se inscrever e faça um comentário. Os comentários para mim são muito relevantes, porque me dão pistas de onde estão as necessidades das pessoas que estão me assistindo, me dão feedbacks de coisas que eu posso melhorar e me mostram o quanto
quanto aquilo que a gente está fazendo aqui realmente tem sido gerado e buscado uma assertividade para alcançar o foco daquilo que o Senhor tem para fazer na nossa vida, certo? 15 segundinhos lá no Instagram. Desculpa, 15 segundinhos lá no YouTube. Curtir, se inscrever e colocar um comentário. Certo? Então vamos lá. Nós vamos falar sobre família hoje. Quem não... desculpa, Instagram não. YouTube para fazer a curtir, fazer a inscrição e comentar alguma coisa, certo? No Instagram, apenas me seguir. Então vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre família como um lugar de edificação. Eu quero começar tratando um pouco sobre isso, do quanto a família realmente é um lugar onde nós vamos construir as bases da nossa vida. E nós precisamos, se entendemos que a família é a base da nossa história, nós precisamos olhar para os fundamentos. E eu quero que à medida que vocês vão me ouvindo, vocês possam estar refletindo na sua família atual, nuclear, ou seja, a família que eu estou gerando, aquelas que já são casadas, enfim, mas que vocês possam sempre também pensar na sua família de origem, porque nós vamos precisar caminhar por essas duas esferas e podendo compreender aonde elas se tocam, onde elas se relacionam, onde elas onde alguns comportamentos até mesmo são originados. Engenharia não é a minha área, está longe de ser, pelo contrário, mas eu sei, pelo que a palavra de Deus nos diz, que para toda construção nós precisamos olhar para os fundamentos, para que quando as tempestades vierem, essa casa possa se estabelecer firme. A palavra de Deus, Jesus nos ensina sobre isso, sobre os dois tipos de fundamento, sobre nós construirmos uma casa sobre a rocha, que é Ele mesmo, Jesus, e uma casa construída sobre a areia. Então, esses fundamentos, eles falam muito realmente da nossa família de origem. E a fundação, ela é tão importante porque as tempestades, elas certamente virão. E dessa fundação, nós saberemos então se essa casa vai ser suficiente para ser sustentada ou não. E essas tempestades nós podemos reconhecer como as crises que as famílias ou os casamentos passam, e elas são de extremo valor se nós conseguirmos olhar para elas dessa forma e não com um queixume ou com uma vitimização. Na semana passada, tá lá no YouTube já, o Cá Entre Nós da semana passada, que nós tratamos sobre crises e da importância de a gente conseguir olhar para as crises como oportunidades e não com queixas, com desistências. Essas crises dentro de uma família ou dentro de um casamento, elas são fundamentais para que aconteça na família um dos grandes propósitos da família, que é o amadurecimento desse homem e dessa mulher. Também falamos na semana passada que Deus tem na intenção dele, na geração de filhos, a intenção de que esses filhos não sejam eternamente filhinhos pequenos, filhinhos mimados, imaturos, mas filhos que estejam em processo de amadurecimento, como diz a palavra, crescendo rumo à estatura do varão perfeito. O varão perfeito que a Bíblia diz é Jesus, ele é a nossa referência. Então nós precisamos caminhar nessa direção. Se nós conseguirmos olhar para as nossas crises, sejam elas conjugais, sejam elas de modo geral com os filhos dentro de uma família como oportunidades, nós estaremos enxergando que Deus está usando circunstâncias, situações que estão vindo à tona para o nosso tratamento, para o nosso amadurecimento. As crises são necessárias e são pressupostos da convivência. Seria impossível nós olharmos para um ano achando que durante um ano inteiro não haveria chuvas, não haveria tempestades, que estrago que faria, né, para a própria terra. A mesma coisa seria nós olhar para uma família e pressupor que as crises não viriam. Olha só a importância das tempestades. Quando essa casa aqui na praia onde nós estamos foi adquirida pelo meu sogro, ela passou por uma reforma. E nós sabíamos que tinha um vazamento bem importante num dos quartos.
mas para que ela fosse realmente, olha aí, Marisa querida, beijo, Deus te abençoe, seja bem-vinda, Letícia, Andréia, Thaisa, beijo para vocês. Olha só, para eu não me perder, quando eles foram fazer a reforma dessa casa, logo que eles adquiriram, meu sogro e minha sogra, eles sabiam que tinha um vazamento bem importante num dos quartos. O que eles fizeram? Eles esperaram uma grande chuva, uma grande tempestade chegar para enxergar exatamente onde estavam os vazamentos, e aquilo ali foi marcado. Depois o especialista foi chamado para consertar. Assim, da mesma forma, as tempestades que nós passamos na nossa vida, e nós estamos aqui falando no âmbito familiar especialmente, né? Elas são necessárias para que a gente consiga compreender onde é que estão os pontos de fragilidade. Porque como nós já falamos aqui, bom dia, Marta. Marta, eu preciso te dizer, a mensagem que tu me mandou hoje de manhã, Deus falou comigo de forma surpreendente. Obrigada. Amo a forma que Deus fala conosco dia a dia. Graças a Deus. Então, queridas, essa maneira de nós encararmos as tempestades, primeiro, elas vão nos mostrar se os alicerces realmente estão bem fundamentados, e elas vão nos indicar onde estão os pontos de fragilidade. Como é que eu quero amadurecer e ter uma família saudável se eu não estou disposta a olhar para as minhas fragilidades? Lembra 2 semanas atrás, quando nós falamos sobre a questão da verdade e da mentira, que nós deveríamos estar dispostas a enxergar mentiras que nós mesmos construímos ou alimentamos dentro da nossa casa? Quantas famílias foram impactadas com aquela palavra e quantas coisas nós descobrimos que talvez estivessem encobertas e que vieram à tona. Nós precisamos encarar isso de uma forma saudável. É nesse ambiente de família que a nossa identidade é construída. É desse ambiente, desse cenário, que nós construímos ferramentas para o desempenho de várias atribuições. E não somente nas atribuições e nos papéis de esposa, de marido, de mãe, mas os diferentes papéis até mesmo no âmbito profissional. É desse lugar, é num lugar de transmissão de valores, transmissão geracional, é ali que são firmadas as crenças, as bases de sucesso e as bases de fracasso. E por isso a importância de nós corajosamente olharmos para isso. A forma que nós saímos de uma família de origem para ingressar numa nova família, para iniciar uma nova família, um novo núcleo familiar, a forma como nós saímos dessa família de origem vai definir, vai determinar se nós estaremos realmente liberados para uma vida adulta ou se vamos ficar aprisionados a uma infância com dificuldade, a uma adolescência mais mal resolvida e seguirmos então de uma forma dependentes de uma mãe e de um pai para assumirmos as responsabilidades. O amor que nós recebemos de mãe e de pai é que vai determinar, é que vai produzir a liberdade, e isso nós temos que olhar para trás, para aquilo que nós recebemos, e aquelas que já estão no novo núcleo familiar, que estejam refletindo da importância do seu posicionamento diante de uma nova geração que virá a partir de si mesma, a partir desse vínculo, a partir desse casamento. E por isso eu quero que as solteiras estejam muito atentas a isso, porque nós estamos falando de uma unidade que vai produzir uma próxima geração. Ou seja, o momento de escolha de quem é esse homem, de quem é essa mulher, de quem é esse cônjuge, vai determinar o futuro. Então, esse amor que nós recebemos de mãe e pai dentro de um núcleo familiar é o que vai definir se nós vamos ser realmente liberados para vivermos uma vida de adultez, ou seja, uma vida amadurecida como filhos adultos que deixam pai e mãe. E atenção, aqui o deixar pai e mãe é o que a Bíblia nos orienta. A Bíblia nos orienta que nós deixemos, ao casarmos, deixar pai e mãe para vir a ser uma só carne. Isso não tem a ver com abandono, isso não tem a ver com desonra, pelo contrário, o primeiro mandamento com promessa, que é uma promessa de longevidade, é para aqueles que honram pai e mãe.
Então a honra e a constância na minha permanência ao lado do meu pai, da minha mãe, no sentido de estar atenta às suas necessidades, isso é princípio bíblico. Quando a Bíblia fala em abandonar pai e mãe, está falando emocionalmente do vínculo de deixar para trás, no sentido de me desprender. Isso fala de maturação, de desprendimento que a maturidade te traz, de autonomia nas suas responsabilidades para se unir a uma nova pessoa e a partir então desse relacionamento conjugal desenvolver uma família madura. Eu vou precisar do amor desse... Olha que interessante! E como a Bíblia sabe a respeito disso. Esse amor do pai e da mãe não vai me aprisionar. Pelo contrário, esse amor da mãe e do pai saudáveis vão me liberar para o crescimento, para que eu venha me desprender, nesse sentido que eu expliquei, para que eu possa ingressar então num novo relacionamento com o meu cônjuge, liberado para construir uma nova história, uma linda história de amor. Ou então, como filhos aprisionados a pais, nós ficamos à espera do quê? De uma aceitação no outro. Se a minha infância teve máculas, se a minha adolescência com meus pais teve máculas profundas que me trouxeram danos, a minha tendência, falta de amor, falta de cuidado, a minha tendência é levar então essa falta ao próximo relacionamento, ao relacionamento com o meu cônjuge. Buscando o que nesse cônjuge? Uma aceitação, buscando um reconhecimento, e aí nós nos tornamos eternos cobradores de uma dívida impagável. Sim ou não? Se você está entendendo, está sendo edificado, aperta aí no coraçãozinho para saber que tu está comigo aqui. Ainda dá tempo. Clica no aviãozinho e chama outros que precisam ouvir sobre isso. O problema de nós ficarmos aprisionados em relação ao nosso passado é que nós nos tornamos, então, eternamente buscadoras desse suprimento. E aí eu quero entrar um pouquinho mais nessa questão do casamento. Presta atenção no que eu vou te dizer, se tu puder, anota isso, especialmente na tua mente, no teu coração. O casamento... Bom dia, Verô! Minha sogra querida, bom dia Dani, bom dia Ju, bom dia Adri, Nath, todos que estão aí. Olha só, o casamento é uma missão perfeita. Por que é uma missão perfeita? Porque o casamento foi instituído pelo próprio Deus, como uma manifestação do amor dele. Mas presta atenção no que eu vou te dizer. É uma missão perfeita entregue para pessoas imperfeitas. E o nosso Deus é maravilhoso. Bom dia, pastora Carmen. Seja bem-vinda. O nosso Deus, ele é tão perfeito, e isso é a cara do nosso Deus. Ele é um Deus perfeito que conta, por exemplo, com pessoas imperfeitas como nós para a implantação de um reino eterno, que é dele, que é perfeito. Da mesma forma, o casamento. O casamento é uma missão perfeita, feita por pessoas imperfeitas. Um casamento é uma missão perfeita que conta com pessoas imperfeitas. E é tão maravilhoso isso que a Bíblia nos relata, faz um comparativo tão maravilhoso do casamento entre um homem e uma mulher. A Bíblia simbolicamente apresenta Jesus como noivo e a igreja de Jesus, ou seja, todos aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador, como a sua noiva. Então, uma representação do que é um casamento. Então, quando o Senhor institui o casamento, ele já tinha elaborado essa unidade lá na eternidade. Lá quando o Pai planejou o sacrifício de Jesus como resgate, lá naquela eternidade que a gente não conhece, eternidade para passado, eternidade para presente, a nossa mente não compreende isso e tá tudo bem. Lá na eternidade passado, quando o sacrifício de Jesus foi planejado, o Pai já tinha em mente essa unidade, Jesus e a igreja. E olhando para isso, Deus pensou: vou criar algo semelhante para o homem.
E olhando para essa unidade, Deus instituiu o casamento posteriormente. Olha que coisa fantástica. E quando nós olhamos para alguns casamentos, até para alguns casais, algumas pessoas podem olhar, e quantos de nós já tiveram acessos a pessoas, a amigos, enfim, e vocês olham e dizem assim, nossa, esse casamento é perfeito. E ali, daí um tempo, uns anos depois, se soube que se desfez, que se desintegrou, né? Que houve uma separação, houve uma mácula. E isso a gente precisa ser olhado. A missão é perfeita, mas as pessoas são imperfeitas. Quanto a gente já ouviu, né? Quer dizer, não muitas vezes, graças a Deus, mas a gente já soube de situações de foguetes, de navios, de aviões, enfim. Projetos, mega projetos. E o quanto custou para quem projetou e para as vidas envolvidas naquele projeto a danificação de uma única peça, pequenininha que seja, é capaz de desintegrar um foguete inteiro. Então nós precisamos olhar para isso. Nós não somos infalíveis. Nós precisamos reconhecer que nós somos imperfeitos com uma missão perfeita. E para que a gente possa cumprir essa missão perfeita, nós precisamos da companhia daquele que é perfeito. Porque na nossa imperfeição, nós não temos como ser capazes, nós não somos capazes de sustentar. O casamento é o encontro de um homem e de uma mulher, mas não firmado naquele amor romântico, cheio de paixões que os atrai. E essa atração, inclusive, prestem bem atenção, aquelas que são solteiras, especialmente, essa atração entre um homem e uma mulher, ela pressupõe fatores que são perceptíveis e muitos fatores que são imperceptíveis nas nossas escolhas. E é tão interessante acompanhando casais que a gente enxerga o seguinte, que muitas vezes aquilo que nos atrai no outro, no futuro pode ser motivo de desgaste. Quer ver? Eu vou dar alguns exemplos, talvez você não se identifique com nenhum deles, mas talvez identifique algumas pessoas. Por exemplo, o que me atraiu nele é que ele é uma pessoa extremamente trabalhador. Aí uns anos depois tu vai atender aquela mulher em aconselhamento, ela vai te reclamar assim, não, o homem trabalha feito louco, é um horror. Workaholic, não tem o que eu aguente. Sim ou não? Né? Tem aqueles, o que eu gosto muito do meu namorado, do meu noivo, da pessoa que eu vou casar, enfim, é que ele tem uma leveza na vida dele. Isso é muito importante para mim, porque eu tô com ele, eu me sinto tão leve, ele é tranquilo, né? Aí, uns anos depois do casamento, o que a gente enxerga? A reclamação de que é um descansado. É um descansado, é molenga, né, para fazer as coisas e não se mexe, sim ou não? O que me atraiu nele é que ele é muito divertido, ele é muito engraçado, tem um ótimo bom humor. Aí depois de uns anos tu vai ouvir aquela mesma esposa dizendo assim, não, é muito imaturo, é brincadeira o tempo todo, não leva nada a sério. Ou então de carinho, ele é super carinhoso, eu amei isso nele. Dali uns anos, ele é um grude. Pastor, eu não aguento, ele não larga do meu pé. Às vezes eu preciso de um tempo. Sim ou não? Então, assim, essa coisa da atração, nos dá margem a muitas hipóteses e a gente levantar muitas coisas nessas possibilidades de escolha. Mas o que eu quero chamar atenção é que algumas coisas neles são muito perceptíveis do que nos atrai e outras coisas nos atraem e a gente nem percebe. O casamento, na verdade, vai para muito além de um ritual. É realmente a escrita de uma longa história de amor, né? E o que a gente precisa atentar, especialmente solteiras, mais uma vez, é que essa união, ela vai incidir na próxima geração. E isso está na tua mão, solteira. Está na minha mão. Quando eu escolho quem é que vai passar o resto da vida comigo. E aqui eu quero enfatizar realmente a importância de uma escolha. Quando um homem escolhe uma mulher para se relacionar, ou quando uma mulher escolhe um homem para se relacionar, pode haver um envolvimento com essa pessoa por uma mera satisfação repentina, uma satisfação fugaz, ou pode ser um envolvimento por uma escolha daquele que vai ser, então, comigo, o gerador da próxima geração.
E aí tu pode me dizer assim, ó, e aí entram os namoricos, né, nessa fase da vida, às vezes, das solteiras. Ah, não, mas se não der certo, eu parto pra outra. É verdade. Eu sei que tu parte pra outra, mas eu quero deixar bem claro o seguinte, ó. Tu parte pra outra, mas não sem levar contigo as marcas do que aconteceu. E eu quero te dizer que essas marcas, tu precisa calcular o risco a respeito disso, em qualquer mínimo envolvimento com outra pessoa. Porque essas marcas, tu vai levar pro teu casamento. Considerando que tu te relacionou com uma pessoa que não vai ser a pessoa com quem tu vai casar, desenvolver uma família, criar uma próxima geração, considerando que esse relacionamento não vai dar nisso, tu precisa saber que quando chegar a hora desse relacionamento, que vai ser o relacionamento conjugal, que vai determinar a próxima geração, as marcas desse relacionamento fugaz, por simples satisfação repentina e momentânea, tu vai levar junto para esse casamento. Para esse casamento que vai ser tão valioso para ti. Para esse casamento que vai determinar a próxima geração. E não sei se vai ser novidade, mas para os teus filhos. Porque se tu traz as marcas de relacionamentos que não deram certo no passado para o teu casamento, saiba que essas marcas vão também chegar nos teus filhos. E por isso, amada, calcule o risco. Calcule o risco. O encontro entre um homem e uma mulher nunca vai poder ser encarado como um mero encontro casual. Letícia, ali, teu recado aqui. Te amo, viu, queridona? Recebe aí, em nome de Jesus. Isso é para todas nós, aquelas que já viveram essa fase, aquelas que estão vivendo nesse momento, a fase da busca de alguém para compartilhar a sua vida, e para aquelas que estão vivendo já, no meu caso, no caso de muitas, já a constituição de uma família com filhos e já se encaminhando, né, para alguns anos, daqui a pouco eu vou estar pensando na minha geração futura, ou seja, meus netos, as minhas netas. Então, o encontro com um homem e uma mulher nunca pode ser encarado como um mero encontro casual. Mas é algo que define o destino, não só no mínimo de duas pessoas. Só que não somente das duas pessoas. Porque a marca desse relacionamento, que pode ter sido uma coisa momentânea, eu vou levar para minha casa, para os meus filhos. Ele vai levar para a sua casa, para o seu relacionamento, para os seus filhos. Entendem? Então, o casal, ele vai escrever a sua própria história. E ele vai levar para esse relacionamento tão importante, especialmente as coisas que tu traz da tua família de origem, mas não somente. Tu vai levar todos aqueles relacionamentos. E aí eu quero chegar num ponto que seria a definição realmente. Que amor é esse? Que amor é esse? O que é esse amor? E eu não quero ficar aqui... Olha aí, Letícia chegou aos 25 anos, eu vou chegar esse ano. Eu quero dar um oi para Cíntia Agens Goulart. Tudo bem, querida? Me chama depois no privado, quero conversar contigo. Irmã da Letícia, nossa, da Letícia Agens, minha amigona da época da juventude, da época da adolescência. E hoje ela mora na Austrália, eu acho, se não me engano. Queridona, muito bom encontrar tanta gente querida aqui, uma honra enorme para mim, de verdade. Olha só, vamos falar um pouquinho sobre o conceito de amor. Eu não quero aqui ficar levantando teorias nem nada e trazendo conceitos poéticos ou de dicionário. Eu quero ir direto para um conceito bíblico, que para mim é um conceito profundo. E é muito desafiador. E eu quero dizer para aquelas mulheres que estão em casamento ou estão buscando esse casamento, que estejam atentas para conseguir descobrir o que é esse amor bíblico, o que é esse amor perfeito, o que é esse amor de um homem por uma mulher que carrega essa missão perfeita que nós falamos antes, mesmo pressupondo a participação de pessoas imperfeitas. Olha que tremendo. Qual é o capítulo da Bíblia mais famoso que vai nos falar sobre o amor? Quem sabe? Lourdes Quevedo. Tudo bem, queridona? Beijo, 25 anos de casamento também. Uau! Outubro eu chego lá, desse ano. Qual é o capítulo mais conhecido? Tá, tem um gap de tempo aqui.
Não, não é João. 1 Coríntios 13. Exatamente, ó, Nath Paz. Isso mesmo, Coríntios 13. Isso mesmo, Marta. Sim, João tem muitas passagens que vai falar sobre isso. Mas o capítulo mais conhecido, talvez, seja 1 Coríntios 13. Que vai dizer, então, o quê? Que nem que eu fale toda a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, acabou. Acabou. Né? E isso, o amor lança fora todo medo, é 1 João, Michele. Isso mesmo. 32 anos de si. Parabéns, eu chego lá, em nome de Jesus. Olha só, 1 Coríntios 13 vai falar sobre esse amor, que é a base de um amor em todos os formatos. Daí você vai me dizer assim, mas tem o amor de Deus, tem o amor dos irmãos, tem o amor eros, que é o amor entre o homem e uma mulher, ok. Mas a base de todo amor é o amor que aparece lá em 1 Coríntios 13. Porém, olha só como a Bíblia trata. Essa definição de capítulos na Bíblia não é necessariamente do original como foi escrito, certo? É uma carta. 1 Coríntios é o quê? Uma carta do apóstolo Paulo direcionado à igreja de Corinto, certo? Nessa carta, antes de começar o capítulo, que para nós é o capítulo 13 de 1 Coríntios, eu quero ler para vocês o que diz no último versículo do capítulo anterior. No capítulo anterior, 1 Coríntios 12, o apóstolo Paulo está falando sobre os dons espirituais. E no último versículo, no versículo 31, ele vai finalizar dizendo: por isso se esforcem para buscar os melhores dons. E aí, a última frase que ele diz: porém, eu vou mostrar a vocês o caminho que é o melhor de todos. Ponto. E aí começa 1 Coríntios 13, na Bíblia atual que nós temos, formada em capítulos. Então, ele diz: busquem os melhores dons, mas eu vou mostrar para vocês o caminho. Como é que diz aqui? Vou mostrar para vocês o caminho que é o melhor de todos. E aí ele começa a relatar: Vanilda, 41 de casados, Gorete 31, parabéns, parabéns, parabéns. Mari 8, parabéns, Deus abençoe. Olha só. Ele vai anunciar que o que eu vou falar agora é um caminho. Caminho se escolhe. É um caminho. Então nós precisamos saber que o caminho de buscar o verdadeiro amor é uma alternativa que pressupõe uma escolha nossa. Depois de falar sobre isso, é que ele vai chegar em 1 Coríntios 13 e vai começar a anunciar o amor. O que é esse amor? E prestem atenção, especialmente para quem está em busca desse amor. Esse amor é buscado como um grande tesouro, né? A gente sabe de pessoas que estão desfalecendo no tempo atual em busca desse amor, né? Porque não desfalecendo no sentido de que não têm vivido esse amor e estão em busca, estão vivendo em verdadeiros isolamentos por não conseguirem viver esse amor. Mas eu quero te dizer que esse amor, que é o pressuposto para a gente viver essa missão perfeita com pessoas imperfeitas, ele está descrito lá em 1 Coríntios 13. E olha a descrição de como é esse amor. Versículos 4 a 6 de 1 Coríntios 13. Vai dizer o quê? Oi, Tati, beijo, que bom que tu chegou. Olha como é que é o amor. O amor é paciente, é bondoso, não inveja, não se gloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Portanto, essa descrição de amor, prestem atenção, mulheres. Essa descrição de amor, ela mostra uma atitude interior, uma disposição de mente e de coração de buscar o bem do outro. É o que está anunciando em 1 Coríntios 13. Se você deseja viver uma saúde no seu casamento, na sua família, você precisa compreender que você precisa desse pressuposto de um Deus que é perfeito, para que a perfeição dele haja na tua imperfeição.
E dentro desse conceito, eu preciso que tu entendas isso. Que esse amor de Deus em nós é um amor que busca o interesse do outro. E quando nós buscamos um relacionamento unicamente fugaz, unicamente por uma situação, por uma satisfação momentânea, eu estou buscando isso? Ou eu estou buscando simplesmente uma satisfação fugaz, como eu falei, que vem e passa? O conceito de amor, que é o sustento de um casamento, de uma família, não é a paixonite fugaz, não é a paixão momentânea, mas é esse amor que sustenta. A paixão é necessária, ela precisa ser alimentada. Tem momentos que ela, durante um casamento, em que ela atinge picos maiores, tem momentos que ela tá mais suave, tu precisa de um investimento maior, mas o que sustenta não é a paixão, o que sustenta é o amor, e é esse amor que vem então sendo amadurecido à medida que esses dois se dispõem a investir mesmo em crises, mesmo quando entra a água nas suas fragilidades diante de uma tempestade, mas sustenta porque o alicerce é firme. Esse é o alicerce. Esse amor que busca então a satisfação do outro, o cuidado com o outro. E olha só, quando a gente pensa que a coisa não vai ficar mais pesada, a gente segue lendo a partir do versículo 7, o 7 e o 8. Olha o que diz os versículos 7 e 8. Vai dizer assim, ó. Onde é que tá? 1 Coríntios 13, 7 e 8. Que esse amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. E aí a próxima frase vai dizer o quê? O próximo versículo: o amor jamais acaba. Esse amor. Então, hoje eu vejo muitas mulheres desesperadas atrás de um casamento ou de uma família, sem se darem conta de que esse casamento que vocês estão em busca, ele pressupõe a tua tolerância, inclusive para passar por períodos de sofrimento, para passar por períodos de espera, em que vai exigir sim da tua fé. Tu vai precisar suportar algumas coisas. Então é necessário se desprender desse amor unicamente romântico, idealizado. Nós estamos falando 1 Coríntios 13, falamos dos versículos 4 e 6, agora mesmo 1 Coríntios 13, versículos 7 e 8. Tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Fala da eternidade desse amor, que é o alicerce. É um caminho, Paulo vai dizer, sobremodo excelente. Mas é o que? Um caminho. E aí entra aquele versículo que a Michele tinha citado antes, de 1 João 4,18, que vai dizer o quê? O perfeito amor. O perfeito amor lança fora o medo. E do original, esse perfeito amor, que está descrito ali no livro de 1 João, trata de um amor, eu acho que eu já falei sobre isso aqui também, trata de um amor, está se referindo a um amor amadurecido. O perfeito amor é o amor amadurecido, ou seja, para ele amadurecer, ele precisa estar disposto a enfrentar alguns momentos de dificuldades, a enfrentar alguns momentos de luta. Não vai ser a base a luta, mas vai haver. E a gente precisa saber que nós somos convidadas a não desistir. Não é o amor de pessoas perfeitas, mas é o amor de pessoas imperfeitas que decidem amar e fortalecer esse amor no amor perfeito do Pai. Certo? É o amor que é perfeito, o amor desse Pai que é perfeito. Mas nós aceitamos e vamos em busca desse amor para sustentar um casamento. São pessoas que decidem por não desistir. O Henry Ford tinha uma frase que ele dizia isso, que existem mais pessoas que desistem do que pessoas que fracassam. Olha que importante isso, anota aí. Há mais pessoas que desistem
do que pessoas que fracassam. Por quê? Por causa do medo do fracasso. Então, nós, nessa caminhada, meu Deus, a hora foi, se eu não conseguir terminar tudo agora, a gente talvez possa, em outro momento, falar um pouquinho mais sobre família. Mas nós precisamos, nessa caminhada, estar atentas às projeções que nós fazemos uns nos outros, quando nós escolhemos essa pessoa. E nós, muitas vezes, a nossa tendência é projetar, então, nessa pessoa escolhida, nesse cônjuge, vou chamar assim, as suas próprias necessidades afetivas. Nós colocamos sobre os outros, sobre o outro, nós já falamos um pouquinho sobre isso, e nós trazemos então nisso as nossas idealizações e os nossos romantismos, né? E a gente acaba buscando no outro as carências, as respostas às nossas carências, de um amor não suprido na família de origem. E aqui eu preciso destacar o seguinte, ó, salvo exceções com coisas severas que foram realmente marcas muito tristes no passado, eu quero te dizer que os nossos pais, eles deram o melhor deles para nós. Assim como nós damos o nosso melhor aos nossos filhos. E nós falhamos. Os nossos pais, a nossa mãe, nosso pai, eles falharam, mas eles deram o melhor deles. Nós podemos até olhar situações mais severas, como situações onde abusos, seja uma violência psicológica ou física. Esse abusador, ele também é uma vítima. E eu não estou aqui dourando a pílula. Eu estou dizendo que ele também é uma vítima. Não vou nem falar de coisas a nível mais drásticos, patológicos, mas certamente essa pessoa é vítima de uma estrutura familiar ou de uma desestrutura familiar, de uma história que ele também sofreu. E ele está simplesmente o quê? Reproduzindo. Não justifica, está longe disso, mas o que eu quero enfatizar aqui é que nós somos fruto da nossa história, da história vivida. E os nossos pais deram o seu melhor, considerando a história que eles vieram. Nós precisamos olhar com amor para trás, para esse nosso passado, não com julgamento ou com mágoa, mas compreendendo que deram o seu melhor, muitos acertos, por isso nós estamos aqui, mas não a totalidade. Assim como nós não agimos na totalidade de acerto com os nossos filhos. E eu sempre digo que eu amo o que a psicologia nos diz através de Winnicott, que diz que nós devemos ser mães, o quê? Suficientemente boas, né? A mãe totalmente boa, que seria aquela que nunca erra, não é uma mãe saudável para o seu filho. Por quê? E graças a Deus por essa conclusão. Por quê? Porque os nossos filhos aprendem sim com as nossas falhas, assim como nós aprendemos com as falhas dos nossos pais. Que importante isso. Bom, mas vamos avançar aqui onde é que eu estava. Essas idealizações que nós trazemos, e sim, a nossa tendência é buscar no outro, é projetar no outro as nossas carências. Nós vamos procurar eternamente isso, nós não vamos encontrar, porque não tem como um marido, um cônjuge suprir. E aí essa fase de idealização, ela cai por terra no começo do casamento, porque tu descobre que a tua esposa, marido, não tem como suprir a falta da tua mãe. E nós, mulheres, descobrimos que o nosso cônjuge, ele não tem como suprir a falta do nosso pai. Isso cai por terra. E a crise, então, abre a possibilidade de nós fundamentarmos essa relação em bases sólidas e reais. Então, o que é uma crise? É um contraponto. Tu vem com o teu ideal e a realidade te dá a real. Tu vem com o ideal e a realidade te coloca um espelho na frente. A crise é isso. Aí vem o choque. Então, tu precisa te permitir viver essa crise e se dar conta, bom, dentro da minha realidade, olhando para o meu passado, o que de fato eu trago da minha família de origem que eu quero manter? E o que eu trago de saúde, o que eu trago de bom, de boas referências, e o que realmente eu preciso tratar. E quando eu falo em abandonar no passado, é não no sentido de não olhar para as dificuldades e para as dores, mas no sentido de poder estar aberta, vulnerável para o tratamento. Então, cada cônjuge vai trazer para a sua história uma parte da sua família de origem. E seria humanamente, vamos pensar,
É uma loucura isso. Pensa, um homem e uma mulher trazem para um casamento, para uma nova relação, para uma nova família, quanta coisa de cada uma dessas famílias de origem. O casamento pressupõe a gente conseguir olhar para trás, para a sua família de origem, identificar o legado que foi deixado sobre nós e tomar decisões. É verdade, não é tão simples assim. Não é simplesmente eu tomo a decisão de não trazer isso no meu casamento, mas eu quero dizer que a palavra de Deus fala que um cordão de 3 dobras é muito difícil de se romper. E o que é um cordão de 3 dobras? A Bíblia está nesse momento falando sobre o casamento, a relação de um homem e de uma mulher. Está falando do homem, está falando da mulher e está falando da 3ª dobra, que é o próprio Jesus. É Ele que no relacionamento contigo tem condições de fazer com que esse amor que é perfeito se estabeleça sobre a tua vida, mesmo nós sendo imperfeitas. Então, essa vulnerabilidade e aprendizagem, a gente poder andar com o Senhor, buscar conselho, buscar nas lideranças, buscar em terapia, sim, sou favorável, já passei em alguns momentos da minha vida, né? Mas é em busca realmente disso. Quando um homem ama uma mulher, quando uma mulher ama um homem, o amor fala mais alto. E a gente não desiste. Os corações se voltam um para o outro. Exige empenho, exige renúncia, exige perdão, mas vale a pena. Casamento é isso. É um grande e longo processo de amadurecimento. A Lourdes está perguntando se seria herança familiar. Sim, quando a gente fala de herança familiar, existem conotações de ordem emocional, de padrões emocionais que a gente traz. Quando a gente fala de herança familiar, a gente fala também de legados espirituais, e aí a gente estaria trazendo seria uma outra abordagem que está totalmente ligada a essa. Acredito, sim, os legados de herança espiritual e emocional que nós carregamos. Por isso a importância de a gente poder compreender isso no Senhor e quebrar coisas que nós não queremos carregar. Amém? Quando a gente fala de casamento, e eu já estou me encaminhando para o fim, a gente precisa estar então atentas para o nosso presente, para o nosso passado, para que a gente possa avançar para um futuro, compreendendo mais uma vez de que aquilo que nós estamos vivendo hoje, decidindo carregar do passado ou não, aquilo vai deixar marcas nas gerações que virão após nós. Isso é filhos, netos, bisnetos e por ali vai. A Bíblia indica que quem coloca a mão no arado não deve olhar para trás. Não desista. Eu quero colocar aqui uma diferença. Quando a Bíblia fala que nós não devemos olhar para trás, não é não revisitar o passado para tratamento e cura. É permanecer lá. O que aconteceu com a esposa de Ló? A família de Ló estava sendo retirada de Sodoma, uma cidade que seria destruída, e Deus dá orientação para Ló: sai com a tua família, que essa cidade vai entrar em destruição. Não olhem para trás. A mulher de Ló olhou para trás, virou uma estátua de sal, e Ló seguiu com os filhos. O que indica isso? Nós não podemos olhar para trás e nos paralisar, virar verdadeiras estátuas de sal olhando para trás. Como o povo que foi liberto pelo Senhor da escravidão do Egito e ficava na caminhada para a Terra Prometida pensando: ai, que saudade daquela comida gostosa que a gente tinha quando a gente era escravo. Ou seja, a mente e o coração continuavam lá. Isso é uma coisa. Deus não quer que a gente carregue o nosso passado conosco. Deus quer que nós olhemos para o passado e nós possamos decidir realmente o que nós trazemos conosco para as gerações futuras e o que vai ficar lá para trás. E nesse sentido nós precisaremos revisitar o passado. Revisitar o passado para resolver, para agir e reagir no presente e assim definir o futuro. Essa é a busca pelo sucesso dentro de uma família. As questões pendentes no passado, elas precisam ser resolvidas. O casamento pressupõe esse olhar, senão nós ficaremos constantemente nos auto-sabotando para que a gente não viva o melhor de Deus sobre nós, sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Nós estaremos, foi no Farroupilha que eu aprendi a questão do ganha-ganha, né, no Líder em Mim. E o que é o ganha-perde? O ganha-perde é uma relação onde tem alguém que ganha e tem alguém que perde. E a gente precisa sempre buscar a relação do quê? Do ganha-ganha.
O que é isso? É o diálogo, é a conversa, é eu pensar no outro, é eu estar unido com alguém que também pensa em mim assim como eu penso nele. Essa é a relação de ganha-ganha. Então, de novo, falando para os solteiros, muitas vezes esses solteiros querem encontrar esse amor, esse tesouro que parece muitas vezes estar tão escondido, mas eles se encontram aprisionados nas dores do passado. Eu quero, para finalizar, falar como é que funciona essa mágoa e nós vamos finalizar depois disso. Como é que funciona a mágoa? A dor, ela é sentida no momento em que há a ferida, no presente. Mas com o tempo, essa dor, ela é atenuada, às vezes ela é até meio esquecida. Ela é menos sentida e percebida, mas ela fica guardada, ela fica recalcada na memória. Mas há sintomas, e os sintomas muitas vezes é uma postura defensiva, de proteção, para que aquela dor não se repita. E quando a dor vem, quando uma nova ferida vem, então essa dor do passado é acionada e a dor do presente é somada a essa dor do passado e vem com tudo. E aí pode vir um sentimento de raiva intensa, descomunal por algo pequeno, mas acionou algo que estava guardado lá no passado. E isso acaba gerando no presente uma tensão, uma vida tensa em relacionamentos truncados, em relacionamentos que não se desenvolvem, gerando uma verdadeira ansiedade nos relacionamentos, por medo, por proteção de que essa dor não volte. Então não tem como nós avançarmos para o futuro se no presente nós não revisitarmos o passado e tratarmos o que ficou lá para trás. Nós somos chamadas para realmente nos desprender do passado, não simplesmente não querendo olhar para trás, não numa forma de abandono, mas buscando a cura dessas memórias. Eu preciso ao mesmo tempo olhar para o passado, para buscar compreender e buscar no Senhor a cura dessas memórias, mas, queridas, ao mesmo tempo eu preciso olhar para o presente, não justificando a minha vida ou os meus fracassos por conta do passado. Eu preciso revisitar esse passado para curar, para tratar, sujeitar a cura do Senhor, mas ao mesmo tempo no presente eu preciso intencionalmente começar a trabalhar em ações que vão gerar uma resposta diferenciada já no presente e no futuro. Não mais reações precipitadas, impulsivas e destruidoras e ainda me justificando com o passado, mas ações no hoje, compreendendo o meu passado, buscando a cura deles, mas independente de já ter conseguido o processo total dessa cura ou não, hoje você precisa decidir, promover ações intencionais, responsáveis, planejadas, que vão se perpetuar então no futuro. Isso é construir, trabalhar na construção de fundamentos para uma geração futura, que a gente vai querer preservar, que a gente quer deixar como legado sobre essa terra. E eu quero, para finalizar, para a gente orar, deixar para vocês uma palavra. O apóstolo Alexandre mencionou ela, acho que foi na live de ontem ainda, Provérbios 24, versículos 3, principalmente o versículo 3. Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. A minha oração em nome de Jesus é que você possa colocar a sua história à disposição desse Deus que deseja caminhar num relacionamento profundo contigo. E um relacionamento profundo pressupõe você revisitar as tuas dores do passado com Ele, não sozinha, para que Ele venha com um bálsamo de restauração e cura, para que as coisas ruins do passado, as dores do passado sejam tratadas, para tu levar no teu presente e no teu futuro só as marcas boas de todas as promessas que Deus tem para ti. Em nome de Jesus. Eu quero te abençoar em nome de Jesus e profetizar um tempo de restauração em cada uma das casas que estão aqui representadas, em cada uma das famílias, em nome de Jesus. Quero te lembrar, passa lá no YouTube, se inscreve, curte e comenta e me segue no Instagram, Mônica Agapaz. Eu não vou deixar mais o meu vídeo ali no Instagram, não tô conseguindo, vou deixar direto lá no YouTube.
Você, quando passar lá, então curte, comenta e se inscreve. Em nome de Jesus, eu te abençoo com a prosperidade do céu, que pressupõe um relacionamento de intimidade com esse Deus, que vai te levar a um tempo de restauração do teu passado, para que você viva um presente cheio da alegria e da paz do Senhor. E esse presente cheio da alegria e da paz do Senhor vai produzir um fruto eterno. Por quê? Porque nós deixaremos um legado para as próximas gerações, a partir daquilo que foi quebrado de ruim na nossa vida no presente, através daquilo que foi construído a partir de nós, para que as próximas gerações estejam então sendo sustentadas por isso. Eu acho fantástico que a palavra de Deus nos diz que filhos são como flecha na mão do arqueiro, ou seja, elas vão muito mais longe, vão muito além da onde nós iremos. O arqueiro tensiona e encaminha. Então os nossos filhos vão ter condições de ir muito além daquilo que nós fomos, mas a nós cabe restaurar a nossa história familiar hoje, para que eles possam então ser ainda mais impulsionados para um futuro de abundância, de vida e de alegria. Em nome de Jesus, eu te abençoo. Muito, muito obrigada pela presença de todas vocês. Eu vou encerrar agora, senão eu não consigo mais salvar. Obrigada, Dani, Gessi, Zica. O entendimento dessa palavra leva à liberdade, é verdade. A Rosaura está aqui recebendo também. Obrigada pela presença de vocês, Eneida, todos que estão aqui, Ana Paula Ferraz, recebendo também, Thaisa, Michele, obrigada Marta pela tua vida, pela tua presença aqui, Priscila Viana, Tati querida, Nath Paz. Beijo para vocês, me sinto muito honrada com a atenção de vocês, Lu, Gorete, minha equipe de 12 maravilhosa, sempre me dando todo o respaldo. Eu sei que nós estamos vivendo um tempo de muitas lives, mas eu agradeço porque vocês estiveram aqui comigo e graças a Deus porque foram receptivas. Obrigada, Letícia Nunes, beijo no coração para todas vocês. Deus abençoe, Mari, Janda, amo vocês, até mais. Tchau, tchau.